Deus les bendiga, queridos obreiros Vida Plena. Bem-vindos a esta escola de obreiros. Quero agradecer ao Senhor Jesucristo por la oportunidade de estudarmos juntos su palavra. O propósito de este curso não é solamente transmitir conhecimento bíblico, sino formar vidas que estén preparadas para servir ao reino de Deus com fidelidade, caráter e compromisso. A Igreja de Jesucristo necessita obreiros, não solamente pessoas que ocupem uma posição, sino homens e mulheres que tenham um coração disposto para servir. Jesus dijo em Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la miel es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreiros a su mies. É importante, querido obreiro, obreira del Senhor, é importante que notemos algo importante. Jesus não dijo que faltavam atividades, mais atividades. Não falou de programas, não falou de estrutura. Ele dijo que faltavam obreiros. A obra de Deus sempre ha avançado por meio de pessoas que responderam ao chamado divino. A Bíblia nos diz que Deus chamou a Abraão para caminhar por fé. Deus chamou a Moisés para liberar a Israel. Deus também chamou a Samuel desde ninho. Deus chamou a Isaías em meio de uma crise nacional. Deus chamou a los discípulos para deixar suas redes e anunciar o reino de Deus. Lo lindo é que hoje Deus continua chamando pessoas para servir em sua igreja como a ti. Pero devemos entender uma verdade fundamental. O ministério não começa com uma posição, um título. Começa com um encontro com Deus. Antes de que Deus use nossas manos, Ele trabalha em nosso coração. Antes de enviar-nos a falar a outros, Ele trata com nossa própria vida. Antes de dar-nos uma plataforma para predicar, Ele busca formar nosso caráter. Esta primeira lição que estamos transmitindo tem como propósito responder a 3 perguntas fundamentais. A primeira pergunta é: ¿qué significa ser chamado por Deus? Como Deus prepara um obreiro é a segunda. E a terceira é: qual deve ser a resposta de uma pessoa que recebe o chamado de Deus? Antes de seguirmos, quero orar. Senhor, nosso Deus e Padre, te damos graças, Senhor, por el privilégio de podermos estar transmitindo tu palavra. E esta lição que é fundamental para o crescimento de los obreiros Vida Plena, Corunha, Betanços, Lugo, Santiago de Compostela e Vigo. Te pedimos que tu bendição seja sobre nossas vidas e que podamos aprender e estarmos dispostos para servir em tua obra.
Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, es maravilloso nosotros poder estudiarmos juntos, entendermos acerca y comprender acerca del privilegio y de la responsabilidad de servir al Señor, ¿no? Qué privilegio nosotros poder saber que el Espíritu Santo está ahí para nos ayudar. Y que el nombre del Señor va a ser enaltecido por medio de nuestra vida. La primera pregunta que hemos dicho y que hemos hecho es: ¿qué es un obrero según la Biblia? Y es importante que nosotros entendamos, vosotros, obreros y obreras, que la palabra obrero aparece varias veces o en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nosotros encontramos el apóstolo Pablo, el veterano apóstolo Pablo, orientando a Timoteo, un obrero joven, y el texto dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y es interesante, nosotros podemos entender que la palabra griega utilizada para obrero es ergastes, que lo que significa es trabajador, alguien que realiza una tarea, una persona comprometida con una labor. En el pensamiento bíblico, un obrero no es un espectador, es alguien involucrado activamente en la misión que Dios le ha entregado. El obrero espiritual no trabaja para recibir reconocimiento humano, trabaja porque ha entendido que pertenece al Señor. Pablo no dice solamente sé un obrero. El apóstolo Pablo dice: preséntate a Dios, aprobado. Esto nos enseña a mí y a ti que el primer aspecto del ministerio no es la aprobación de las personas, sino la aprobación de Dios. Podemos impresionar a los hombres con talentos, habilidades y discursos, pero Dios mira al corazón. La segunda respuesta es acerca el llamado comienza con Dios. Vamos ahora, queridos, al libro del profeta mesiánico Isaías. Y el capítulo es el capítulo de número 6 y versículo de número 1. Primero, abre tu Biblia. Abra tu Biblia. Dice el texto: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban al templo. Este versículo bíblico que predicamos siempre, que tenemos ya grabado en nuestra mente, este versículo presenta el escenario perfecto del llamado de Isaías. Observemos que Isaías não começa dizendo: eu decidi ser profeta. Não. Eu busquei um ministério. Não. Ele disse: vi eu al Senhor. El llamado comienza con una revelación de Dios. La iniciativa siempre pertenece a ¿quién? Al Señor. Esto es importante porque en muchas ocasiones las personas buscan un ministerio por razones equivocadas. Deseo de reconocimiento,
necessidade de aceitação, ambição personal, búsqueda de autoridade. Pero o verdadeiro chamado nasce quando uma persona ha visto a grandeza de Deus. E esta persona responde com humildade. Jesus dijo em Juan capítulo 15, versículo 16, no elegisteis vosotros a mim, sino que yo os elegí a vosotros. El ministerio, querido hermano, querida hermana, el ministerio cristiano no es una carrera humana, es una respuesta a una iniciativa divina. Nosotros podemos ver un poco el contexto histórico de Isaías. Es importante que nosotros entendamos el concepto histórico. Isaías profetizó aproximadamente en el siglo 8 antes de Cristo. Y nosotros sabemos que el ministerio de Isaías, el profeta, se desarrolló durante los reinados de los reyes Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, que fueron reyes de Judá. El capítulo 6 que hemos citado, nosotros vemos que en el año que murió el rey Uzías. ¿Por qué menciona Isaías la muerte de Uzías? Porque Uzías foi um rei que foi muito importante, era um rei que representava a estabilidade humana. Durante o reinado de Uzías, houve prosperidade e fortaleza militar, ou seja, a gente estava tranquila. Havia um bom exército, pero queridos, é muito importante nós entendermos que, apesar de toda esta prosperidade que havia, de esta segurança, isto levou ao rei Uzías a um orgulho espiritual. Em el segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 16, diz: mas quando já era forte, su coração se enalteció para su reino. Esse é um peligro, o rei se exaltou. Por lo tanto, a muerte del rei Uzías produjo una incertidumbre en la nación, una inestabilidad para la nación. Pero Deus estava mostrando e revelando algo muito importante. E nos ensina algo muito importante para nós como obreiros. Quando os tronos humanos se movem, o trono de Deus permanece firme. Isaías perdeu a segurança de um rei terrenal, pero recebeu de um rei, a visão de um rei eterno. Esta é uma enseñança poderosa para todo obreiro. Nosso chamado não depende de circunstâncias favoráveis, depende de um Deus que permanece sentado em su trono. Queridos, é muito importante que nós entendamos isto. Seguiremos, continuaremos em la segunda parte.